Fala pessoal, tudo jóia? Paulo Gentil na área e hoje eu vim falar para vocês das piores Olimpíadas da história. E eu venho falar isso com um peso no coração imenso, 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 assim, do ponto de vista pessoal mesmo. Porque eu sou uma pessoa que começou a fazer educação física porque eu sou apaixonado pelo esporte. Eu sou aquele moleque que o que podia me colocava lá, vamos jogar tênis de mesa, vamos jogar futebol, basquete, vôlei, vamos surfar, vamos nadar, vamos andar de skate. Sempre foi atividade física, sempre foi o centro de tudo. E eu sempre era ansioso por ver as coisas, né? Se me botar sentado aqui para assistir um jogo de qualquer coisa, eu vou. E as Olimpíadas sempre foi muito bacana para mim. Sempre foram, né? Muito bacana para mim. Porque quando começava, eu ficava o tempo inteiro de frente para a televisão. Assistia tudo, né? Desde aqueles esportes mais desconhecidos e malucos até os mais tradicionais. Até porque, né? Quando que a gente vai parar para assistir um hipismo, uma marcha atlética, um arco e flecha, um hóquei sobre grama, né? Quando a gente vai parar para ver esgrima, tênis de mesa, badminton. E olha, eu não tô querendo desmerecer esses esportes, não. Porque mesmo esportes populares, em que a gente é bom e que a gente tem tradição, é difícil a gente parar para assistir. Por exemplo, a gente não para assistir judô normalmente, mas nas Olimpíadas a gente tá com o nome da galera na ponta da língua, skate, né? A gente tá com o nome da galera na ponta da língua. Então, isso sempre foi muito bacana, porque era a oportunidade de você ver tudo aquilo acontecer. Eu sou um amante do esporte, mas o que está acontecendo com essas Olimpíadas? Elas estão destruindo tudo. Não apenas o amor pelo esporte. Vocês me conhecem, sabem que eu sou cientista. Eu sou um dos fundadores da Sociedade Mundial de Condicionamento e Força, eu já tive atleta olímpico, eu tenho mais de 200 artigos publicados voltados para a melhora do desempenho humano, aplicando isso para a melhora de saúde e vários outros pontos. Mas tanto da parte da paixão quanto da parte da ciência, esses Jogos Olímpicos estão acabando com tudo. São os piores Jogos Olímpicos da história e eles estão destruindo tudo de bom que existia por trás dessa competição maravilhosa. E eu vou passar todos os motivos depois da vinheta, mas os motivos que vêm no final, para mim, eles são os mais dolorosos de todos. Então, antes de eu entrar nesse ponto delicado e triste de verdade, né? Eu lembro para vocês que, como pesquisador, eu tenho a minha pós-graduação, que é onde eu compartilho conhecimentos sobre montagem de treino. É a melhor pós-graduação que tem sobre montagem de treino. Ela é apenas para quem é formado. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês participarem. Se você ainda não é formado, não se preocupa que você pode aprender comigo pelo Nerdflix. É o maior streaming do mundo que fala sobre atividade física e você paga apenas R$ 34,90 por mês para ter acesso ilimitado a todas as aulas. E agora você também pode pagar por Pix. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo. A outra forma de apoiar o trabalho de alguém que está aqui, né, que compartilha provavelmente com muito dos seus valores e vem aqui para falar sobre ciência, de uma maneira sincera e sem muita papa na língua, sem muita lacração, é você se tornar membro do meu canal. R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdo exclusivo, eu também vou tirar as suas dúvidas. E não se esqueça, pessoal, a gente está vivendo num momento em que estão querendo virar um mundo de cabeça para baixo, né? Quem estuda não é mais valorizado, quem tem valores é ridicularizado, quem acredita em Deus é apedrejado. Então, é complicado a gente viver numa situação tão atípica, né? Tão distópica. Então, uma maneira que vocês têm de dizer assim, poxa, o mundo ainda está de pé, é você curtir e acompanhar as pessoas que compartilham dos seus valores. Então é por isso que eu sempre peço para você também deixar o seu like no vídeo e colocar para seguir o canal. Então segue essa vinheta e vamos bater um papo sobre isso, sobre o quanto essas Olimpíadas de Paris podem significar o fim do esporte olímpico. Bem, pessoal, olha só, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre os meus valores, sobre como eu fui criado, sobre em que eu acredito, né? Eu sou cristão, eu respeito as pessoas que não são, eu sou católico, eu acho que os valores que nós aprendemos são muito importantes para a nossa vida em sociedade, os valores de respeito, de bondade, de amor ao próximo e por aí vai. E logo de cara,
falando sobre isso, essa Olimpíada já começa com um grande fracasso, né? Elas já começaram com um grande fiasco, que foi essa questão de fazer piada da Santa Ceia. Aquele momento especial em que Cristo, né, estava junto com seus discípulos, junto com as suas pessoas mais próximas, e fez essa sua última ceia, essa última refeição em que ele fez diversas revelações, e eles colocaram todo tipo de agressão possível aos valores judaico-cristãos ali, né? E até mesmo aos valores da saúde. Porque se a gente fala do esporte como algo para melhorar os hábitos, para melhorar a saúde, você colocar uma pessoa com obesidade mórbida no centro de tudo, a coisa já começa a degringolar logo de cara. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque a França hoje talvez seja o sinônimo de uma destruição de valores, uma destruição de sociedade em vários aspectos. Mas nem sempre foi assim. A França já foi um grande país católico, só que em algum momento da história, né, eles resolveram reescrever tudo. Eles resolveram ter a brilhante ideia de começar a matar os religiosos, de reconstruir a sociedade do zero, apagar tudo que foi escrito, e os iluminados resolveram dizer, não, a partir de agora tudo será diferente, tudo vai ser melhor. Desde a mudança geográfica do país, até as questões religiosas, até a questão de calendário, e por aí vai. Então foi uma revolução tão bacana que eles fizeram, né, que ela arrancou a cabeça de tanta gente, que acabou arrancando a cabeça das próprias pessoas que idealizaram a revolução. Depois você pode procurar nomes como Alex de Tocqueville, Edmund Burke, para ver um pouco mais esse lado da história que não nos contam, que a doutrinação nos permite contar. Mas tudo que ela conseguiu foi colocar um maluco no poder. Um maluco chamado Napoleão Bonaparte, que saiu aí guerreando, tentando dominar o mundo. E o que a gente vê nas aberturas das Olimpíadas é essa bizarrice de tentar reescrever a história, de tentar refazer tudo e cagar tudo. Porque as aberturas das Olimpíadas, que sempre foram algo tão bonito, né, tão divulgado, tão compartilhado, ela foi tão bizarra que pela primeira vez eles tiveram que censurar o compartilhamento das imagens e dos vídeos, porque ninguém estava compartilhando para dizer que foi bacana. Tava todo mundo compartilhando para dizer o tanto que foi ruim. O tanto que foi absurdo. O compartilhamento era essencialmente negativo. Então, isso aí já é incrível. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos começaram lá há milhares de anos na Grécia Antiga e na modernidade foram restaurados em 1896. Eles têm tudo a ver com a história. Tem tudo a ver com valores. E aí o que eles fazem na abertura? Eles querem destruir a história e querem destruir os valores. E eles não pararam por aí. Eles tentaram impor uma agenda progressista, essa agenda woke nojenta que tem por aí, na alimentação dos atletas. Eles nem sequer estão conseguindo alimentar os atletas. Eles tentaram impor uma alimentação à base de plantas, né, para os atletas, sendo veganismo, vegetarianismo lá, e aí tá acabando a comida. E, gente, isso para mim é forte, porque eu sou pesquisador, mas eu vivi no esporte também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com atletas olímpicos, de estar próximo de grandes atletas e grandes treinadores. E a gente sempre ouvia as histórias de como eram as coisas dentro da Vila Olímpica, né? Me divertia muito as histórias da comilança. Eu vi um cara comendo 6 quilos de comida, eu vi fulano fazendo assim. A galera contava a quantidade de comida que era ingerida e falava daqueles monstros. Eu me lembro que contava as histórias dos judocas gigantes, dos caras comendo os levantadores de peso. E aquilo era muito bacana, né? Que era tudo liberado, era comida de todo tipo, de tudo que você imaginasse. E até mesmo para a catarse das pessoas. Quem imagina? A pessoa ficou lá fazendo tudo regradinho, comendo tudo regradinho. Cara, termina a competição, ela chega num lugar que tem comida liberada, ela enfia o pé na jaca. E aí, quando você ouve isso, né, além da história divertida, você tem a questão científica. Eu sou profissional de educação física, mas eu fui orientador de mestrado, de doutorado na área da nutrição. Eu tenho muitas pesquisas na área de nutrição. Se você navegar pelo Nerdflix, você vai ver várias sessões de nutrição, né? Você, inclusive, de nutrição para desempenho. E a alimentação, ela é essencial para o desempenho de um atleta, tanto em quantidade quanto em qualidade. Aí o que os caras querem?
Eles querem empurrar uma agenda progressista, uma agenda ilusória, para os atletas terem uma alimentação que não é a alimentação que os atletas precisam, que a ciência diz que os atletas precisam. É a alimentação que eles querem reescrever até a ciência e dizer, não, os atletas têm que comer isso. Por quê? Porque eu acho bonitinho ter uma alimentação vegana. E qual é o resultado disso? Está faltando proteína animal nas Olimpíadas. Gente, está faltando ovo e frango para atleta. Eu sei que aqui alguém pode chegar e alegar assim, mas tem vídeos seus aqui, né, falando que as fontes de proteína animal e vegetal, elas são equivalentes em termos nutricionais, tem vídeo seu falando que a hipertrofia promovida nas dietas à base de comida vegetal é igual a de comida animal. Gente, tá, beleza, tem aula no Nerdflix sobre isso, ok, mas entenda que a gente está falando de estudos limitados a alguns aspectos, né, por exemplo, hipertrofia, composição corporal, e a gente está falando de pessoas que tinham o hábito de um determinado padrão alimentar. As pessoas já eram veganas, já eram vegetarianas e foram comparadas com pessoas com uma alimentação onívora com quantidades equivalentes de proteína. É isso. Agora, qual é a questão do que está acontecendo na Olimpíada? Os atletas, eles vêm seguindo um padrão de alimentação há vários anos durante sua preparação. Eles são acostumados com uma palatabilidade, eles estão acostumados com trânsito gastrointestinal, com uma velocidade de absorção, eles são acostumados com uma série de coisas que vai influenciar no seu treino e no seu desempenho. Você querer mudar isso em cima da hora é um absurdo. Porque você tem que criar um ambiente para que a pessoa tenha o máximo de desempenho. E isso envolve ter uma alimentação adequada. Seja uma alimentação adequada aos seus hábitos, seja uma alimentação adequada à quantidade de caloria e à qualidade das calorias ingeridas. E agora, os atletas não têm o que comer. Tem equipe que está tendo que levar os seus próprios cozinheiros. Então imagina a pessoa passa a vida inteira se alimentando de uma forma, com um tipo de alimento, para ter o máximo de desempenho. Ela treinou assim, ela competiu assim a vida inteira. E agora uma agenda progressista maluca, uma agenda woke maluca, quer dizer, não, você vai se alimentar numa comida vegetariana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, como eu falei para vocês, para mim, o pior vem agora. Essas Olimpíadas conseguiram a bizarrice de colocar homens lutando contra mulheres. Homens lutando contra mulheres no boxe. Inclusive homens que ano passado tinham sido reprovados em competições de boxe porque os seus níveis hormonais não estavam adequados. E aí a gente vai ter um problema sério. Porque vamos lá, as Olimpíadas começaram lá na Grécia Antiga. E aí a gente tinha uma realidade social, uma realidade cultural, e era basicamente eventos para homens. Elas foram resgatadas, né, as Olimpíadas modernas, em 1896, em Atenas. Só que a primeira vez que uma mulher entrou numa Olimpíada foi em 1900, em Paris. As mulheres entraram nas Olimpíadas, olha a coincidência, em Paris. E já começou a ter mulher pra caramba? Não foi bem assim. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. O que esse gráfico mostra, né? Ele mostra a participação das mulheres desde o início das Olimpíadas modernas. Isso aqui é um dado do Comitê Olímpico Internacional. Então você vê em Atenas não tinha ninguém, em Paris em 1900 apareceram as primeiras, aí isso ficou estabilizado, né? Aí começou a crescer de verdade, olha que coincidência, depois de Paris em 1924, então 100 anos antes dessa Olimpíada nojenta agora. Aí você vê que ela começou a crescer e foi crescendo progressivamente. As mulheres só foram passar lá aos seus 40% da quantidade de atletas nas Olimpíadas de Atenas, novamente, né? E aí depois em Pequim, sobe, Londres, e agora seria um momento histórico, porque pela primeira vez na história está tendo uma equivalência da quantidade de homens e de mulheres competindo. Então você percebe, né, que Paris inaugurou a entrada das mulheres nos Jogos Olímpicos. E você percebe que demorou mais de um século para a gente ter uma equivalência da quantidade de atletas, homens e mulheres. Mas agora, em Paris, novamente, a gente está vendo a participação das mulheres ser ameaçada por uma política nojenta, uma política progressista, uma política anticientífica. Porque é uma política que quer confundir o que a pessoa é
com que a pessoa se identifica. Então ela parte desse conceito, nessa política identitária maluca, ela parte desse conceito da identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? É a experiência interna e individual relacionada ao gênero com que a pessoa se identifica. Não necessariamente o sexo que ela nasceu. Ou seja, uma pessoa nasce homem e ela pode se identificar como mulher. Até aí, tudo bem. Ninguém é contra isso. Ninguém é contra a pessoa se identificar com um sexo diferente do qual ela nasceu. O problema é quando essa identidade se sobrepõe à realidade em si, à realidade propriamente dita. Alguém que nasceu biologicamente homem, ela já vai começar a ser exposto aos hormônios masculinos dentro da mãe, lá no seu processo de formação. E essa exposição aos hormônios masculinos causa alterações que nunca serão revertidas. Por exemplo, ossos diferentes, músculos diferentes, sistema nervoso diferente, tudo é muito diferente, né? A capacidade de transportar oxigênio. Então, mesmo que essa pessoa se identifique como mulher depois, né? Mesmo que ela se identifique como mulher poucos dias ou anos depois de nascer e ela faça tratamentos, as mudanças biológicas que ela teve quando ela foi exposta aos hormônios durante esses períodos de formação, elas nunca deixarão de existir. Ou seja, essa pessoa sempre vai ser maior, mais forte, com ossos mais largos, vai conseguir transportar mais oxigênio do que a média de uma mulher de verdade. E eu falei mulher de verdade, sim. Mulher de verdade, por quê? Porque existe fatores que são objetivos. Se você, independente do que uma pessoa se identificar, se você olhar por dentro dela, você vai ver órgãos, você vai ver estruturas anatômicas que são características de um homem ou de uma mulher. Então, um homem que está se identificando como mulher, se você olhar por dentro, você vai ver, ué, bicho, ele está se identificando como mulher, mas tem uma próstata ali, caramba. Mas tem uma determinada proporção de quadril, de tamanho de ossos e por aí vai. Se você olhar lá na genética, vai ter lá o cromossomo, tá se identificando como mulher, beleza, tá subindo no ringue como mulher, tá, mas tem um cromossomo XY. Isso biologicamente é homem. Se essa pessoa morrer e daqui a uns anos encontrarem um esqueleto, ninguém vai ter dúvida se esse esqueleto pertencia a um homem ou se pertencia a uma mulher. Então isso é o sexo de verdade da pessoa. De verdade, é o biológico, sabe? Você tem o direito de se identificar como você quiser. Você pode se identificar como um Transformer se você quiser. Mas isso não pode te dar o direito de destruir o sonho das outras mulheres. É uma luta de milênios que houve para as mulheres terem uma participação, vai ser destruída pelo progressismo. E isso, para mim, é a Olimpíada da vergonha, Olimpíada de anti-ciência, é uma Olimpíada de anti-humanidade. O que era o auge do esporte, agora se tornou o auge do ridículo, né? Com ofensas a valores que nos tornavam melhores, com ofensa ao respeito do próximo, a conquista feminina. E assim, eu falei sobre essa questão dos hormônios. Se você quiser saber mais, entra no Nerdflix e vai ver as aulas sobre hormônios. Inclusive, dentro dessas aulas, eu tenho aulas em que eu falo sobre o transgênero, mostrando os estudos, com acompanhamento de décadas. Mas eu quero falar sobre esse caso específico de uma italiana, uma boxeadora italiana chamada Angela Carini. Olha só o que aconteceu com a Angela Carini. Presta atenção. Ela foi subir com um transgênero, né, no ringue, e aí a Angela estava indo bem nas Olimpíadas, tinha uma boa expectativa, a participação dela nas Olimpíadas, e eu quero que vocês entendam o que vai acontecer aqui. Olha aí. Começa a luta. Elas tocam luva, você já vê que é de vermelho, é bem diferente, e você vê o direto que ela lança. Angela Carini levanta a mão, conversa com o treinador e pede para interromper a luta. Olha só, esse diretão que ela toma, ó. Ali ela pede para interromper a luta. Com poucos segundos de luta, ela percebeu que não ia dar para ela. E você percebe agora como é que ela tá. De cabeça baixa, ela puxa a mão do juiz, ela se recusa a cumprimentar, ajoelha e chora. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Presta atenção no que está acontecendo nessa cena, gente. Olha isso. O sonho dessa mulher acabou. Essa mulher se preparou anos, a vida inteira. E sabe o que vai doer mais? Quando eu te contar mais da história da Angela Carini. A Angela Carini, ela não é uma boxeadora qualquer, até porque senão ela não estaria na Olimpíada, né?
Ela já teve segundo lugar em campeonato mundial, segundo lugar em campeonato europeu, ela já foi vice-campeã em um campeonato na Tailândia, ela já ganhou um torneio na Espanha, ela já foi vice-campeã no Grand Prix que teve na República Tcheca, já foi terceira colocada em um torneio internacional na Polônia. Então, ela é uma boxeadora realmente boa. E sabe o que ela falou? Mesmo tendo toda essa história competitiva e lutando boxe desde criança, eu nunca levei um soco desse na minha vida. Por quê? Porque ela nunca tinha lutado com um homem. E a história dela é a seguinte: ela começou a lutar para se aproximar do pai dela. Então ela tinha um irmão extremamente atlético e tudo, e ela percebeu que o pai estava dando muita atenção pro irmão porque o irmão era boxeador. E ela começou a lutar para se aproximar do pai. E ela tem... O pai sempre foi o herói dela, né? A Ângela Carina, ela é policial, e o pai dela também era policial. E ela disse que o grande exemplo que o pai dela deu é o de nunca desistir. É o exemplo de sempre batalhar, porque o pai dela, como policial, sofreu um acidente e foi para a cadeira de rodas. E ainda assim ele foi muito presente e passou mensagens muito positivas. Então pega essa história dela. E agora, olha isso que ela fala nessa entrevista depois da luta. Olha o quanto isso é pesado, pessoal. Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, ma non è da me a rendermi, è proprio perché non riuscivo e quindi ho detto basta, ho messo fine diciamo al match, ma io sono salita sul ring per mio padre perché la scorsa Olimpiadi mio padre era in fin di vita. Questa per me era la mia Olimpiade e volevo percorrere l'ultimo chilometro, ma... E aí, vocês estão vendo? Toda a história dela, a homenagem que ela ia fazer ao pai, a homenagem que ela fez ao pai, tudo que ela batalhou foi destruído. Foi destruído por quê? Porque as pessoas estão querendo colocar a lacração acima da ciência. As pessoas estão querendo colocar a sua imaginação acima da realidade. Então lá atrás, né, quando os franceses resolveram reescrever a história, reorganizar o seu território, refazer as suas leis, refazer os seus valores, eles já começaram a se desconectar totalmente do mundo. E agora essas Olimpíadas de Paris mostram que eles não aprenderam nada com todo esse fracasso que eles vêm tendo. Então eu espero que, pelo menos do ponto de vista esportivo, que fique uma mensagem muito forte, que a gente não pode abandonar a verdade. Sabe? O que é verdade é verdade. Biologicamente, alguém que nasceu homem nunca vai poder competir com uma mulher. Não pode, isso não é justo. Ele vai ter mais força, ele vai ter ossos mais pesados, ele vai ter músculos mais fortes, ele vai ter mais resistência, ele vai ter maior agressividade, inclusive. Isso é uma questão biológica. Isso é uma questão que a ciência já cansou de provar. Da mesma forma, os nossos valores, que foram construídos durante milhões de anos, milhares de anos, são os valores que fizeram a gente chegar aqui, a gente evoluir como sociedade. Então, se de uma hora para outra a gente resolver negar tudo isso, a gente não vai acabar apenas com o esporte olímpico feminino, não. A gente vai acabar com a nossa sociedade como um todo. Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso. Espero que vocês não se deixem contaminar por toda essa insanidade, por toda essa maluquice que vem acontecendo e que está sendo representada por esses macabros Jogos Olímpicos de Paris.